Vamos lá, EJA 4. E hoje a gente vai falar sobre o sistema digestório. Aí tá nosso sistema digestório, tá certo? É uma imagem que pega dali da boca até o ânus, né? Passa pela boca, a língua faz parte, o esôfago, fígado, vesícula biliar, pâncreas, estômago, intestino grosso, intestino delgado, apêndice, reto e ânus. A gente vai falar um pouco sobre todo esse processo. Sistema digestório. O sistema digestório é responsável por garantir a quebra do alimento em partículas menores e pela absorção de nutrientes que são necessários ao corpo. Aquela história, quebra do alimento começa desde a boca, né? Quando a gente começa a mastigar, triturar os alimentos, né? Aí quando a gente engole, o estômago é responsável por uma parte, o intestino por outra, e a gente vai ver aí adiante. Ele é composto por um tubo de 10 a 12 metros, que se inicia na boca e termina no ânus. Conta também com os órgãos anexos, como o fígado e o pâncreas, que contribuem com a produção de enzimas digestivos. No sistema digestório temos o trato gastrointestinal, que é formado por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso, e as glândulas associadas, que são as glândulas salivares, fígado e pâncreas. Cada um tem a sua função. Processo digestivo. Aí tá aí mais uma imagem, né, mostrando como é que começa o processo digestivo. A gente vai detalhar direitinho mais adiante. Observe aí que nós temos a boca, né, as glândulas salivares, que a partir que o alimento chega na boca a gente tritura, e a saliva, né, que a gente é acostumado a saber o que é a saliva, ele lubrifica os alimentos para que não sofra no processo do canal do esôfago até o estômago, para que ele fique mais fluido, tá certo? Depois que chega no estômago, a gente vai ver aí mais adiante como é que faz. Na boca o alimento é rasgado e triturado pelos dentes, e com a ajuda da língua é misturado com a saliva. É isso que eu tinha falado antes. A língua ela ajuda bastante na misturagem, né, dos alimentos que nós trituramos com a saliva, porque é como se fosse uma betoneira, que a gente joga os elementos, né, para fazer o concreto, areia, pedra, que é a brita, né, e cimento, e aí sai triturando, e a gente sai jogando água e vai se misturando, até se tornar tipo uma gosma e descer para o próximo estágio. O bolo alimentar segue da boca para a faringe e da faringe para o esôfago, sendo elevado por meio de movimentos peristálticos até o estômago. Quando a gente, depois da boca, né, o alimento é passado pela faringe e depois pelo esôfago. É aí que quando a gente tem a divisão entre a faringe e o esôfago, quando o alimento está passando, aí fecha, é tipo uma portinha, fecha da faringe para poder o alimento descer pelo esôfago. Quando não se fecha, é aquele momento que normalmente a gente se engasga, que muitas vezes o alimento sai pelo nariz. É quando não a gente consegue fechar esse canal. E ele é levado diretamente para o estômago por movimentos peristálticos, né, que a gente encontra no esôfago. No estômago, o bolo alimentar sofre a ação do suco gástrico e passa a ser chamado de quimo. Quando chega no estômago, o estômago da gente é bem ácido, né? Ele tem um ácido que começa a misturar os alimentos e começa a quebrar algumas partes do alimento. O alimento começa a se misturar com esse ácido e começa a se tornar uma gosma diferente. Que essa gosma a gente passa a ser chamado de quimo.
Por isso que muitas vezes a gente come uma coisa e fica com aquela gastura, né? É os alimentos sendo misturados com esse suco gástrico que temos no estômago. No estômago, o quimo segue para o intestino delgado, onde sofrerá a ação do suco pancreático, né? Da bile e das secreções produzidas pelo próprio intestino delgado. Ou seja, quando ele chega no intestino delgado, né, ele sofrerá essa ação desse suco pancreático e da bile, né? A bile, ele é um suco, né, que vem direto do fígado, né? O fígado solta esse suco que ajuda a todo o processo, até sair o resto dos alimentos nossos, né, nas fezes. No intestino delgado, além de grande parte do processo de digestão, ocorre também a absorção de nutrientes. Então, os nutrientes que precisamos no corpo, né, que estão presentes nos alimentos, eles são absorvidos, né, a partir do intestino delgado. Então a gente pensa que é no estômago, né? Normalmente a gente pensa que todos os nutrientes são absorvidos no estômago, mas não. É no intestino delgado. Ele absorve, essa é a principal função dele, absorver os nutrientes dos alimentos. No intestino grosso formam-se as fezes, as quais são eliminadas pelo ânus. Isso aí já é a última etapa, né? Quando a bile, que é esse suco que é jogado pelo fígado, é misturado, né? Depois que tira todo o alimento, ele tem aquela coloração tipo amarronzada, que normalmente a gente vê do fígado isso, né? Então é o fígado que manda isso aí para poder sair daquele formato. A partir que sai do intestino grosso, né? Já não tem nenhum nutriente a ser suprido mais ali, a ser absorvido. Todo esse processo dura cerca de 72 horas. Então, do alimento chegar na boca até nós defecarmos, né? Sair pela fezes, dura cerca de 72 horas. Regulação nervosa e hormonal. Vamos ver. Todo o processo do sistema digestivo é controlado pelo sistema nervoso e por hormônios. A fome, o cheiro e o gosto dos alimentos estimulam o cérebro a emitir sinais nervosos que vão, por sua vez, estimular as glândulas salivares e estomacais, que irão lançar a saliva, as enzimas digestivas e o ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico é o ácido que fica no estômago. Então, se não fosse nosso sistema nervoso e hormonal, não tinha como o nosso sistema digestivo funcionar, né, da maneira correta. É no controle das secreções necessárias para a digestão que os hormônios com a gastrina vão agir. Na vesícula biliar, os hormônios estimulam a contração da sua musculatura e a expulsão da bile para o duodeno. O duodeno fica localizado no intestino delgado, tá certo, gente? Então a bile já sai diretamente do fígado e vai direto para o duodeno, que fica no intestino delgado. E agora vamos ver algumas doenças do sistema digestório. Existem várias doenças que acometem o sistema digestivo. Tanto faz dizer digestivo ou digestório. Como por exemplo a prisão de ventre, apendicite, úlcera peptítica, câncer, faringite, gastrite, né, que nós conhecemos bastante, a gastrite, a cárie, né, que fica nos dentes. Isso tudo faz parte do sistema digestório, entre outros. Uma das principais causas de perda dos dentes, a cárie, como a gente estudou na aula anterior, né, começa quando as bactérias que vivem na boca se misturam a resto de comidas e a saliva e formam uma película que adere aos dentes. Já a úlcera péptica acontece no revestimento do estômago, devido ao descontrole na quantidade de ácido clorídrico despejado nesse órgão.
Os sintomas mais comuns são queimação, azia e náusea. O tratamento é feito com medicamentos que protegem a mucosa do estômago. Normalmente a gente às vezes escuta alguém dizer que está com uma úlcera no estômago, né? Então é a partir daí, tá certo? Que é pelo descontrole da quantidade de ácido clorídrico que está no estômago. E os principais sintomas, como a gente já discutiu, né? Queimação, azia e náusea. Então, gente, a nossa aula de hoje fica por aqui.